Sully tinha uma boneca obcecada por ela, enquanto Rodrigo era perseguido por fantasmas. Eu vou falar sobre o segundo e terceiro episódio da série Eu Vi América Latina. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural, onde eu vou falar sobre a série documental da Netflix, Eu Vi América Latina. Eu já fiz aqui um vídeo falando no geral sobre essa série documental e sobre o episódio 1. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês verem se vocês ainda não assistiram, porque nesse vídeo eu vou falar especificamente do episódio 2 e 3 e amanhã sai o vídeo com o episódio 4 e 5, encerrando esses vídeos sobre a série documental Eu Vi América Latina. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e também para não perder o vídeo que sai amanhã. Lembrando que aqui no canal a gente fala sobre séries, filmes, animes e mangás sobrenaturais e de terror. Dá uma olhadinha no nosso conteúdo. Se você gostar, se inscreve e também ativa o nosso sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal. No segundo episódio, nós temos a Sully, que ela desde os 7 anos, ela sente presenças e coisas esquisitas que ela não sabe explicar. Mas foi aos 15 anos que ela ganhou de seu pai uma boneca bailarina. Só que essa boneca bailarina, ela foi se transformando, se deteriorando, então os olhos ficaram abertos, foram ficando meio fechado, meio aberto, então foi passando ali por uma transformação essa boneca. Caiu a mão e ficou um gancho, então ela foi tendo um olhar mais feio, mais sinistro, e ela sempre cuidando da boneca, tratando como se fosse sua filha, tendo sempre um enorme carinho, ela sempre tendo essa sensação que ela tinha que cuidar, ela tendo esse sentimento de muito cuidado e zelo para com essa boneca. A Sully cresceu, casou, teve 2 filhas, depois de 8 anos se divorciou e foi morar só com as suas 2 filhas. E aí as coisas começaram a piorar. A boneca era bem obcecada e tinha esse lado bem possessivo com a Sully. Então todo o relacionamento dela não durava e as filhas começaram a sentir medo da boneca. Então elas temiam que a boneca fosse fazer alguma coisa, elas não gostavam da boneca. Então ela resolveu guardar em seu armário enrolada a boneca. Só que a boneca saiu do armário e foi para o quarto das meninas. E aí a situação foi piorando porque a boneca sempre aparecia encarando as meninas. Então a filha mais velha, não aguentando mais, pegou a boneca e quando ia pisar para quebrar, a cozinha começou a tremer, começou a voar os pratos, os garfos, tudo dentro da cozinha. E as meninas estavam realmente muito amedrontadas com tudo o que estava acontecendo. Então sua mãe chegou preocupada, chegou na cozinha, em vez de ficar assustada com tudo o que estava acontecendo, o que ela fez? Pegou a boneca e foi cuidar da boneca. Então esse sentimento que a boneca tem, que a gente depois já descobri que não é a boneca, e sim um velho homem que está ali, que está apaixonado pela Sully, tem essa obsessão, a Sully também tem para essa boneca. A gente vê que mesmo as filhas com incômodo, não querendo mais aquela boneca perto, mesmo depois disso que aconteceu, que elas foram atacadas pela boneca, ela não abriu mão da boneca, ela quis continuar. Então é um sentimento meio mútuo de obsessão, tanto da Sully quanto do espelho que estava ali na boneca. Então a gente vai acompanhando toda essa obsessão até a filha mais velha vendo um senhor. Então ela começa a ficar assustada porque ela tá vendo coisas e a mãe não consegue abrir mão da boneca até que ela leva um homem lá para casa. Eles estão ali indo transar quando alguém puxa o pé desse homem. Ele cai e a boneca tá no chão encarando ele e ele diz que foi a boneca, que a boneca é má, que a boneca que puxou o pé dele. Ele sai correndo e ela vê o medo, o terror na cara dele. Então ela decide que ela vai procurar ajuda. A ação começou a sair do controle. Então ela ouve numa rádio que tem essas pessoas ligadas, né, investigando esses negócios, esses eventos paranormais, e ela resolve pedir ajuda. Então ela leva a boneca pra lá,
para eles tentarem fazer ali uma comunicação com esse espírito demônio que está na boneca. E ele fala, né, que ele tá apaixonado, que ele é obcecado sim, e que ele quer machucar a Sully, que ele quer matá-la. Então ele tenta sufocar a Sully ali durante, né, a transmissão de rádio. E a boneca cai do mesmo jeito que ela cai no chão. Então, nesse momento, ela resolve abrir mão da boneca. Então, ela diz que sentiu, assim, um peso de ter que abrir mão da boneca, que era como se ela estivesse perdendo um ente querido. E a gente vai vendo essa ligação doentia da Sully com a boneca e da boneca com a Sully. Então, é bem doentio essa relação. Eu não sei explicar, né, realmente, se era uma coisa da Sully, se era uma coisa realmente dela, essa relação doentia com a boneca, ou se ela realmente estava sendo influenciada por esse espírito que estava na boneca. Eu prefiro acreditar que realmente era o espírito. A gente vê que até a filha fala em um determinado momento, pergunta para a mãe se ela gostava mais da boneca do que elas, porque é assim que as crianças se sentiam. Elas se sentiam que a mãe preferia a boneca a elas. Ela fala que ela gostava assim da boneca, que ela sentia, né, que tinha a necessidade de cuidar. Ela sentia esse amor maternal também pela boneca. Assim como ela tinha para as filhas, ela tinha pela boneca. Então é um relacionamento bastante complicado e eu acredito sim que ela tinha essa influência. Esqueci de falar o momento mais tenso para mim desse episódio, que foi as baratas saindo da boneca. Sim, começou a sair baratas, ela limpava e nojentava e saía mais barata. Foi nojento, eu tenho horror a barata, nojo. Então foi esse momento para mim o pior desse episódio. Mas eu fico muito preocupada com essa relação que ela criou ali com a boneca. Ela não queria abrir mão da boneca porque ela achava que a boneca não era algo mal e sim tinha alguma coisa má na casa. Ela fala em alguns momentos porque foi o pai dela que deu um homem tão bom. Então ela acaba tendo ali que abrir mão. Então ela deixa a boneca lá nessa estação de rádio, já que ela estava correndo risco de vida. Então, ela demorou algum tempo para conseguir realmente abrir mão. E assim, é bastante triste a gente ver as filhas achando que ela preferia a boneca a elas. Então, esse é o segundo episódio. E o terceiro episódio, a gente vai ali, né, para a mulher do El Molino, o Rodrigo, que sempre foi ali assustado, perseguido por fantasmas, então ele vem contar a sua história. Então a gente vai vendo que ele desde novo vai tendo essas experiências, essas visões. Ele tá correndo, então ele vê um fantasma, o fantasma pede para ele parar, depois o fantasma some. Então vai se repetindo ao longo de sua vida essas experiências. Ele está dentro de um carro no El Molino quando essa mesma fantasma, essa mesma mulher aparece para ele. Ele se assusta, mas continua dirigindo. E ele estava ali, né, quase dormindo no volante, então ele estava correndo risco de bater quando ela aparece no banco de trás. Tanto ele quanto a amiga, né, que pediu carona até a sua casa, pediu para ele acompanhar, tomaram um susto, saíram do carro. Quando eles viram, essa mulher não estava mais dentro do carro, então eles aceleraram e foram correndo para suas casas. Na minha vida aconteceram coisas que não têm explicação. Rodrigo, ele acha que ele é perseguido por esse fantasma do El Molino, que é exatamente uma lenda. Então, em Chihuahua morava uma mulher indígena ali perto do rio. Ela era da tribo dos Conchos e ela tinha um namorado da sua cultura. O seu nome cristão era Margarita. E um soldado acabou se apaixonando por ela, só que ela não queria nada. E ele sempre estava ali, né, querendo algo com ela, querendo ter ela. E ela nunca quis. Então, quando ele teve a oportunidade, ele acabou abusando dela. E como ela se sentiu desonrada, ela acabou se jogando no rio. Então, ela vai aparecendo ali pelos arredores dos rios, assombrando. Então, ela sempre aparece. Então, ele acha que está sendo perseguido por essa mulher do El Molino, que ele vai vendo durante vários momentos da sua vida. Então, ele está numa fazenda trabalhando do lado de fora, ele está ali vigiando e ele vê ela dentro de um quarto. Só que essa parte da casa está abandonada, ninguém vai ali, tanto que está trancada e não pode ter ninguém. E vai passando várias situações parecidas.
ele vai passando por essas situações e ele não entende muito bem, e ele vai ficando assustado, amedrontado. Então ele vai tendo pesadelos, ele tá tendo dificuldade de dormir. Então ele acaba se mudando, né, para Chihuahua, para uma casa alugada. E lá, nesta casa, esse fantasma acaba aparecendo para ele. Ele fica aterrorizado, larga a casa porque ele acha que o problema é da casa. Então ele sai dessa casa e aluga essa casa para outra pessoa. E ele vai, né, depois de um tempo, conversar com essa pessoa. Essa pessoa tinha tido essas visões, tinha visto que morava ali um fantasma, porque ele queria saber, né? E ela diz que não, e ele não acredita, ele acha que a casa é assombrada. Então ele começa a falar para ver se o fantasma aparece. Inclusive ele tá ali com a sua esposa, então que já passou alguns anos, né, desde que ele morou nessa casa. Então a gente vai vendo, né, que começa a fazer uma comunicação com ele através da luz. E ela chega até a perguntar para os vizinhos se teve pique de luz, se a luz piscaram, e todo mundo diz que não, que estava normal, que eles não tiveram problema nenhum de luz, estava com luz na rua. Então essas coisas ali só aconteceram na casa. Essa mulher realmente ficou muito assustada. E aí foi o momento que ele realmente se deu conta que o fantasma não estava na casa, e sim ele que atraía os fantasmas. Ele já tinha ouvido isso, né, da sua amiga, aquela do carro, que apareceu esse fantasma dentro do carro, ela até se afastou dele. Então ele já vinha ouvindo isso, que ele atraía fantasmas, mas ele demorou a acreditar. É muito inquietante, é muito assustador. Viver como eu vivo não é nada fácil. Então, um tempo depois, ele estava fazendo uma patrulha ali com os seus amigos. A sua parceira estava dentro do carro dirigindo, tinha um outro também dentro do carro. Eu esqueci de falar que ele era oficial ali da polícia, então era policial. Ele estava ali com a arma, ele estava na parte de trás, né, de fora do carro. E o fantasma começou a aparecer para ele e falou para ele atirar, e ele não estava entendendo muito bem. Então a gente vê, né, que esse carro que estava fazendo patrulha foi atacado. E que esse fantasma estava tentando ajudá-lo. Então a gente vê o fantasma dando coordenadas para ele abaixar, para ele se virar, para ele ficar quieto para não levar o tiro, que tem uma pessoa atrás dele. E a gente vai vendo, né, que na verdade esse fantasma estava ajudando ele. Então a gente depois vê, né, que a companheira dele acabou ali morrendo, né, a parceira dele da polícia acabou morrendo, e ninguém entende como ele não se feriu e não se machucou. Então abriu toda uma investigação, eles estavam investigando sobre o que aconteceu, ele teve que depor tudo, e o promotor mostrou a fita, né, mostrando o que realmente aconteceu, o tiroteio, que o atirador estava muito perto dele, que da onde que ele estava ele não teria como ter errado o tiro, que era para ele ter se ferido, e ele não sofreu nada. E ele vê ali o vídeo e fica bastante assustado, e ele percebe que não era para ele estar vivo. Ninguém entende por que ele está vivo, todo mundo se pergunta por que ele está vivo, né, com aquele atentado ali à patrulha. Então fica aí, né, ele falando que ele sempre teve medo dos fantasmas, que ele sempre achou que era assombrado, que ele era amaldiçoado por esses fantasmas, enquanto na verdade ele estava sendo salvo, que esses fantasmas na verdade estavam ali para salvar a vida dele. Então ele ficou até mais assustado, porque ele começou a pensar que a vida dele está sempre em perigo. Eu gostei muito desse episódio, acho que foi o episódio mais forte, mais dramático mesmo. A gente vê as pessoas chorando, as pessoas emocionadas, e ele falando que ele passou a vida dele todo aterrorizado, que ele ainda tem medo. Até a esposa fala, né, que é complicado estar do lado dele, com fantasmas aparecendo, mas que ela ama ele, vai continuar do lado dele. É um episódio muito forte. Eu falo em relação aos sentimentos ali das pessoas que estão narrando mesmo esse episódio. Ele chora, ele se emociona, e ele fala, né, que então a vida dele está em constante perigo, já que o fantasma sempre está aparecendo. E eu gostei bastante desse episódio pelo fato da gente ver que nem todo fantasma que a gente vê é mal. Tudo que foi retratado até então, né, no primeiro e no segundo episódio, era um lado ruim da gente ter essas visões. A gente tem esses espíritos maus, como é ali no primeiro episódio. A gente tem esse espírito ali na boneca, né, tentando matar a Sully, tentando ali
ela só pra ele, mas nesse terceiro episódio muda a configuração. E eu gostei demais da gente ver que existem fantasmas bons que protegem as pessoas. Então foi um episódio diferente, foi um episódio tenso, sim, em alguns momentos, mas eu gostei bastante da resolução e mostrando que, na verdade, ele está vivo exatamente por ele ver o fantasma, por esse fantasma ter se comunicado e protegido ele. Então, eu gostei demais e gostaria de saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desses 2 episódios de Eu Vi América Latina? Eu tô gostando demais dessa série documental, de a gente entender mais um pouquinho e até mesmo da cultura. Eu, por exemplo, não conhecia sobre a mulher do El Molino, porque é uma lenda do México. Então a gente acaba até aprendendo algumas coisas relacionadas à cultura de outros países e eu tô gostando demais. E quero que vocês coloquem aqui nos comentários o momento que vocês mais gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, deixa o like, que é muito importante para esse vídeo chegar a mais pessoas e me ajuda muito. E se vocês puderem se inscrever para me dar essa forcinha que o canal tá no começo, eu também vou agradecer demais. E se você conhece algum amigo que gosta de histórias de terror, compartilha esse vídeo. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!